Graça e paz a todos, esse é mais um quadro Momento Teológico do programa Hadash. Eu sou o pastor Diego Souza e hoje nós vamos falar sobre adoração e veneração. Será que existe diferença entre adorar e prestar culto? Para pensar um pouquinho. Se prostrar diante de um ser, se dirigir a ele em orações, fazer pedidos, fazer cânticos, hinos de adoração. Olha, se isso não for adoração, é subestimar a nossa inteligência, é ou não é? Infelizmente, em muitos casos, há mais veneração a Maria do que ao próprio Jesus. E no programa Hadash especial de hoje, que nós estamos falando sobre mães, é preciso trabalhar este assunto também, que muitas vezes alguns irmãos católicos acabam adorando mais a Maria do que ao próprio Jesus. E eu vou dar alguns exemplos disso para vocês. Muitos templos católicos, eles levam o nome de santo, Paróquia São Paulo, Paróquia São Pedro, Igreja Nossa Senhora Aparecida, e são raros os casos em que aparece a igreja que coloca o nome de Jesus. Esse é um exemplo. Quantas vezes muitas pessoas rezam 10 Ave Maria e um Pai Nosso? Será que esse não é também um indício de valorização maior a Maria do que ao próprio Cristo? Lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, nós lemos que só tem um mediador entre Deus e os homens, e esse mediador é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Nós não estamos aqui para poder diminuir a honra de Maria, jamais, para desvalorizá-la. Maria foi uma mulher honrada, Afinal de contas, ela recebeu a semente do Filho de Deus, do Salvador de toda a humanidade. Ela gerou, no seu ventre o Filho de Deus. E essa honra jamais queremos subtrair e alguém vai apagar. Mas ela não tem autorização bíblica para poder receber orações, e muito menos poder para responder a essas orações. A palavra de Deus, ela é bem clara quanto a isso. Existe inclusive um livro chamado Glórias de Maria, que talvez muitos evangélicos não conheçam. E esse livro ele foi publicado em mais de 80 países, mais de 80 línguas diferentes, E esse livro ele atribui a Maria honras e glórias que a Bíblia só entrega a Jesus Cristo, por exemplo. Em certo momento nesse livro, até onipotência é declarada como uma virtude, como uma qualidade, um atributo de Maria. A palavra de Deus diz em 1 João capítulo 5, no versículo 21, que o culto aos santos, a idolatria, ela é condenada. Ele diz assim: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Então, o culto aos santos, a adoração a Maria, elas não são bíblicas. Um outro texto que o próprio Jesus declarou em Mateus capítulo 4, versículo de número 10. Ele disse a Satanás: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Lucas capítulo 1, versículo 28, para nós encerrarmos esse pequeno debate, diz assim: e entrando o anjo aonde ela estava, disse: salve agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Agraciada não é o mesmo que retribuir graça, que tem a oferecer graça. Agraciada é a qualidade daquela que recebeu a graça. E a graça que recebeu foi justamente a honra de receber a semente do Filho de Deus. Quando diz bendito és tu entre as mulheres, não diz bendita és tu acima das mulheres. Não pretendemos tirar a honra de Maria, mas que fique bem claro, neste programa Hadash especial das mães, ela foi uma mulher honrada, mas ela não pode receber orações. Amém? Que Deus abençoe a tua vida. Este foi o Momento Teológico para o programa Hadash.